Bom dia, pessoal do sétimo ano. Vamos dar continuidade ao conteúdo. Por favor, abram o livro didático de vocês na página 42, tá? Nós vamos agora continuar o conteúdo. Nós estávamos falando de ar, doenças relacionadas ao ar, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a água, tá? Então acompanhem comigo a leitura na página 42. Após a leitura, ou conforme a leitura fosse procedendo, eu vou explicando o conteúdo, e após a explicação vocês podem botar as dúvidas de vocês nos comentários, tá? Lembrando que realmente eu não postei as correções das atividades anteriores que eu passei, porém a gente já não está mais autorizado a botar essas atividades corrigidas na plataforma. Vocês terão que vir à escola para a gente corrigir presencialmente essas atividades, mas qualquer coisa entre em contato com a secretaria e com a direção, que eles explicam melhor essa situação para vocês. Então vamos lá dar continuidade ao conteúdo. Água no planeta. Na fotografia ao lado você pode ver a Terra como Yuri Gagarin, primeiro homem ao espaço, em 1961 viu. Com muitas áreas azuladas, resultado da combinação dos componentes. A atividade atmosférica da presença de muita água que se encontra distribuída de modo irregular pela superfície do planeta. A água está presente em diversos eventos do cotidiano, como nas atividades que realizamos todos os dias e no organismo dos seres vivos. Por essa razão, ela é tão estudada e pesquisada e não pode ser desperdiçada. A superfície do nosso planeta é constituída de mais de 70% de água. A abundância desse líquido tão precioso na Terra causa uma falsa sensação de recurso natural inesgotável. A água de fácil acesso dos rios, lagos e represas representa pouquíssimo do total de água doce disponível. E é preciso considerar ainda que, para ser de boa qualidade, a água precisa estar livre de contaminação de qualquer substância tóxica. Dessa forma, acredita-se que menos de 1% de toda a água doce do planeta está em condições de consumo. Esse pouco de água que nos resta ainda está ameaçado. Um relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, estima que as reservas de água do mundo podem diminuir 40% até 2030. E entre os motivos estão: aumento da população mundial, que triplicou nos últimos 50 anos, enquanto o consumo de água aumentou 6 vezes. Com a população cresce a agricultura, a irrigação, a industrialização e a produção de energia elétrica, atividades a quais o uso de água está associado. Então, se mais gente está nascendo, maior vai ser a quantidade de água que irá ser gasta pelas mais diversas atividades, porque tem que ter mais alimento, então a agricultura vai precisar de mais plantio, mais água para irrigação. Essa pessoa que nasceu, as pessoas que estão nascendo, elas vão consumir uma maior quantidade de água dos que as que já tinham. Então tudo isso influencia no total de água existente no planeta, na utilização dessa água. Outra situação: metade dos mananciais do planeta está ameaçado pela poluição e pelo assoreamento dos rios. Nos países desenvolvidos, a poluição é causada por resíduos industriais e principalmente por fertilizantes e agrotóxicos usados na agricultura. O que vem a ser essa poluição, pessoal? Resíduos poluentes que estão sendo jogados diretamente nos rios, lagos e igarapés, tomando para a nossa região. Então, essa poluição diminui a quantidade de água doce disponível na região. Então, isso tudo vai influenciar também na diminuição dessa água disponível no nosso planeta. Outra situação: 90% da água utilizada nos países em desenvolvimento é devolvida à natureza sem tratamento. Então, a gente tem a estação de tratamento de água, que funciona aqui na nossa região, que é chamada Águas de Manaus, atualmente, mas a gente não tem uma estação de tratamento de esgoto que ela é eficiente. Então isso também vai influenciar na quantidade de água disponível para a população. Continuando, a água existe, mas é pouca para atender a demanda, principalmente nos grandes centros urbanos. Apesar de parecer um recurso abundante e infinito, na realidade a água é um recurso precioso que deve ser cuidadosamente utilizado pelo ser humano. A porcentagem de água disponível para nossas atividades vitais e para o equilíbrio ambiental é limitada e merece atenção especial de todos os segmentos da sociedade. Então é necessário a gente ter uma consciência com relação à utilização dessa água, tá? E verificar realmente qual é a procedência dessa água que a gente está utilizando e como essa água está sendo utilizada. Todos esses critérios eles têm que ser respeitados, tá? Por favor, após
a leitura aqui, a explicação da página 42, façam para casa a página 43, tá? Onde vocês têm condições de completar, né, essas lacunas aqui corretamente, de acordo com esse experimento que é bem simples, que vocês podem fazer em casa. Página 44, vamos falar agora sobre o ciclo da água. A gente falou sobre a importância da água, a quantidade de água no nosso planeta, a importância dela para as atividades vitais dos seres vivos, inclusive dos seres humanos. Só que essa água dentro da natureza ela tem um ciclo, que ele também é chamado de ciclo hidrológico, tá? E aí ele tem algumas etapas, esse ciclo, tá? E a gente vai falar sobre cada uma dessas etapas a partir de agora. Após a explicação desse conteúdo, eu vou também postar um vídeo ilustrativo, né, do próprio YouTube, para mostrar e acrescentar mais na explicação como é que esse ciclo se desenvolve na natureza, tá? Então qualquer dúvida, como eu já falei anteriormente, podem postar nos comentários. Ciclo da água. Toda a água existente na natureza circula pelos ambientes por meio da ação de um conjunto de fenômenos que descrevem um ciclo, denominado ciclo da água ou ciclo hidrológico. O calor do sol faz evaporar a água existente no solo, em rios, cachoeiras, lagos, mares e oceanos, bem como dos seres vivos, que é a nossa chamada transpiração. À medida que o vapor sobe, encontra-se em camadas cada vez mais frias. Isso faz o vapor condensar, ou seja, retornar ao estado líquido, como pequenas gotas formando as nuvens. As gotas presentes nas nuvens podem se solidificar formando cristais de gelo. Quanto mais a água ou gelo estiverem acumulados na nuvem, mais pesada ela fica. As chuvas e a neve, por exemplo, são a forma pela qual a água retorna à superfície, reabastecendo rios, lagos, mares, oceanos, geleiras e se infiltra no solo, formando depósitos subterrâneos chamados de aquíferos. Entre os aquíferos existentes no Brasil, existem dois destaques: o aquífero Saga, que é o sistema aquífero Grande Amazônia, que é o maior aquífero do mundo, localizado no subsolo da região amazônica. Grande parte dela fica em território brasileiro. E o aquífero Guarani, que tem parte no Brasil e se estende pelo Paraguai, Uruguai e Argentina, tá? Então o ciclo da água, pessoal, ele tem 4 etapas principais. Então vamos lá, quais são elas? Evaporação, condensação, precipitação e infiltração. A evaporação é quando o calor do sol faz evaporar a água existente em rios, lagos, oceanos e do corpo dos seres vivos, tanto de animais quanto plantas, que a gente chama de transpiração, que essa água proveniente do nosso sol também vai evaporar e vai subir para a superfície, tá? E aí o que acontece? Após a evaporação nós temos a segunda etapa, que é a condensação, que é quando essas gotículas de água, na forma de vapor d'água, elas vão se resfriar e vão se condensar para formar as nuvens. Quando essas nuvens estão carregadas, elas estão cheias, elas vão se precipitar. Essa precipitação vai ser quando chove, ou seja, ela vai se dar na forma de chuva. Então ela vira água líquida novamente e se deposita na superfície na forma de chuva. E a última etapa é a infiltração, que é quando essa água da chuva ela vai se infiltrar no subsolo para ajudar a formar os lençóis freáticos e também vai ajudar a reabastecer os rios, lagos, os mares, as geleiras e por aí vai. Então são essas as etapas existentes no ciclo da água, tá? Qualquer dúvida poste nos comentários novamente falando, tá? Experimento da página 45, né? Como nós não teremos material para realizar esse experimento, eu vou postar para vocês daqui a pouco, né, os resultados da conclusão para vocês postarem no livro de vocês, ok? Então vamos lá para a página 46, falar um pouquinho sobre a água e os seres vivos. A água é essencial para o equilíbrio do ambiente natural e participa de várias funções que só podem acontecer com a presença dela no organismo de todos os seres vivos. A água é o principal componente dos seres vivos. Alguns animais aquáticos, como medusas, chegam a ter mais de 90% do seu corpo constituído por água. Além de participar da estrutura dos seres vivos, a água auxilia no transporte de substância dentro dos organismos, constituindo grande parte do sangue e de outros líquidos que circulam no corpo de animais e plantas. Por exemplo, ela é um elemento fundamental para a realização da fotossíntese da planta. Então, o vapor d'água, a água na forma de vapor, ela é essencial para que a fotossíntese aconteça de forma viável nas plantas. A água desempenha diversas funções essenciais para os organismos, entre elas, realiza o transporte das mais variadas substâncias entre as células, mantém o tamanho e o volume das estruturas celulares, é um componente formador de todos os líquidos orgânicos, tais como seiva vegetal, urina, sangue e suor dos animais, participa de diversos processos dentro dos organismos,
como respiração e digestão. Para quem não sabe o que são células, a célula é definida como unidade fundamental dos seres vivos. Existem diversos tipos de células com diferentes funções. As diversas variedades de células podem se unir com outras com características semelhantes, formando estruturas maiores e mais organizadas, tecidos e órgãos, responsáveis pelo funcionamento de um organismo. Tá? Então, para os seres vivos ela é essencial porque ela ajuda até na formação das células, que é a menor unidade formadora de um ser vivo. Então, se ela atua até em nível celular e formando todos os nossos fluidos orgânicos, que são o nosso sangue, o nosso suor e a nossa urina, ela é essencial para o ser humano. Tá? O ser humano ele tem, anteriormente se falava que era 70% do corpo formado por água, só que estudos mais recentes estão mostrando que não é 70%, é 80% do corpo do ser humano é formado por água. Tá? Diferentes seres vivos apresentam diferentes necessidades de água para que se mantenham com vida. Algumas plantas do deserto, que são os cactos, necessitam de uma pequena quantidade de água para sobreviver, enquanto algumas plantas, como copos de leite, por exemplo, desenvolvem-se onde há muita água disponível no solo. De modo geral, os seres humanos apresentam cerca de 70% de sua massa corporal formada por água, considerando o indivíduo adulto. Todos os dias perdemos água por meio de respiração, da urina, das fezes e do suor. Essa água perdida precisa ser reposta para que não tenhamos desidratação. Comer muitas frutas, verduras e legumes também ajuda na reposição de água em nosso organismo. Então, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada e beber bastante água é essencial para que o nosso organismo funcione de maneira correta. Tá? Um dos problemas provenientes de você beber pouca água seria a infecção urinária, quando o ser humano acaba consumindo uma pouca quantidade de água durante o dia, ele pode desenvolver esses problemas. Então, beber água é essencial. Tá? Então, eu vou parar o vídeo por aqui. Daqui a pouco eu vou postar o vídeo da continuação do conteúdo para finalizar esse conteúdo e vocês terem possibilidade de realizar as atividades, e vou postar o vídeo do ciclo hidrológico também para vocês. Até mais!